Fala galera ligada aqui no Na Súmula Cast do Almirante, comigo Eduardo Borges, falar sobre essa inesperada e esperada ao mesmo tempo, depois do que a gente viu, eliminação do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca por Nova Iguaçu, para falar desse jogo que acho que nenhum vascaíno gostaria de falar. Eu tô aqui com meu pai. E aí, cara, como é que você tá? Roberto, né? Esqueci de apresentar ele. Tudo beleza, cara? Tudo jóia, filho? Filho É, Eduardo. Eu não sei se eu esqueci de apresentar. Falar sobre o Vasco nessas circunstâncias não é legal, mas infelizmente o Vasco nos acostumou a esse tipo de situação, né? Bom, vamos falar sobre uma mudança que a caravela do Vasco mudou que mudou recentemente nessa temporada, né? Que parecia ser uma temporada que gerava otimismo nos torcedores do Vasco. E desde a parada técnica contra o Água Santa, o time parou de jogar, que foram aqueles 20, 30 minutos do primeiro tempo. Mas, enfim, vamos começar pela ordem cronológica, vamos começar o que aconteceu antes do jogo, né? A gente viu como o Ramon mudou o esquema, ele abandonou o esquema de três zagueiros que ele vinha desde da pré-temporada. Ele só não jogou com o esquema de três zagueiros contra o São Lourenço, que foi o primeiro jogo do Vasco em Punta del Este. No segundo jogo contra o Deportivo Maldonado, ele já começou a utilizar esse esquema. E desde então, acho que só contra o Madureira, a primeira rodada do Carioca com o time principal, o Vasco não foi com três zagueiros. Desde então, ele vem com esse esquema, com o Léo, João Vitor e Medel atrás, e ele mudou, né? Ontem ele veio com dois zagueiros, subiu o Medel para o meio-campo e veio com peças novas na equipe. Ele veio com o Robert Rojas, lateral direita, que acaba sendo um zagueiro de origem que a princípio deveria saber atuar por lá, né? E veio com uma mudança surpreendente para todos os vascaínos, que foi a volta do Bruno Praxedes para o time titular. E que, bom, só pelos highlights que quem não é vascaíno com certeza viu, os vascaínos com certeza estavam assistindo o jogo, escutaram as vaias e xingamentos para Praxedes durante a partida. Então foram mudanças que não surtiram efeito, né, cara? Olha, é, não surtiram efeito definitivamente, né? O desempenho da equipe falou por si só. Ou seja, ah, e não só nessa partida. Terceira partida do Vasco contra o Nova Iguaçu em 2 meses, ou menos de 2 meses, e terceira partida em que o Vasco foi dominado pelo Nova Iguaçu. Em momento algum conseguiu, é, ou em raros momentos nessas três partidas, conseguiu impor, ainda que não de forma mais, mais assertiva, mas conseguiu impor seu, seu, seu jogo. E o Vasco, em E 3 jogos contra o Nova Iguaçu, disputou 9 pontos e conquistou um só, né? Mas continua aí exato, seu exato. raciocínio. Não, ele foi completamente dominado pelo Nova Iguaçu nas três partidas. A primeira o pessoal meio que deixa de lado, porque o time era um time não completo. Mas nas duas partidas, e mais do que isso, nas duas partidas decisivas no Maracanã, com suporte de 60 mil pessoas nos dois jogos, o time não respondeu. E, e eu não sei se a mudança no esquema feita pelo Ramon Dias de uma partida para outra foi resultado da partida anterior. O Ramon Dias, ele, ao longo dessa permanência no Vasco, ele vem mostrando que quando uma coisa não dá errado, ele muda, com exceção de alguns jogadores, né? Medel, agora, Praxedes, no ano passado, e ele acaba tendo uma insistência e uma paciência maior. Mas em outras ocasiões, quantas vezes a gente já viu jogadores indo até bem numa partida e sendo sacados do time na partida seguinte? Então, e isso parece ter acontecido de uma partida para outra. Só que a mudança foi muito radical. E foi muito radical no sentido de você colocar na cabeça de Aaron Medel que, poxa, ele como líbero, ele já mostra que ele não tem velocidade. Ele não tem velocidade na recomposição para cobrir os laterais. E na cabeça de área, ontem isso ficou visível, me lembrando o último ano do Nenê no Vasco. O último ano do Nenê no Vasco, embora o Nenê tenha qualidade, assim como o Medel também tem, mas o último ano do Nenê no Vasco ele já mostrava nas partidas contra os times de ponta
que ele não era mais um jogador de elite em função da idade. E eu começo a ver isso também no Medel. Né, o esquema ele acabou não funcionando em grande parte porque a gente perdeu o meio-campo mais uma vez, e eu acho que essa foi a intenção do Raul, do Ramon Dias, tentar povoar o meio, não funcionou, e para piorar, o time deixou de criar e, além disso, continuou menos vulnerável, mas vulnerável do mesmo jeito. Sim, eu concordo. Eu entendi a intenção do Ramon de tentar povoar o meio. Ele voltou com um esquema que ele tinha utilizado no começo dele, do trabalho dele no Vasco ano passado, que ele ainda não adotava esse esquema dos três zagueiros. Ele jogava com o Zé Gabriel, o Praxedes e o Paulinho no meio campo, mas hoje a gente não tem ninguém com a característica do Paulinho no time. E eu não entendi a escalação do Rojas também, porque o Vasco tem um ponta-direita, que é o Adson, que não consegue cortar para o fundo. Ele não tem perna direita. Então o Watson, a gente conseguiu perceber que ele tem uma jogada só, que ele corta para o meio. Então nessas horas a gente sempre percebia muito quando ele jogava com o Paulo Henrique sempre mostrava muito apoio para ele. E o Rojas, ele já não é um jogador muito qualificado, ele mostrou isso nos jogos. E na lateral direita ele não rende, é um jogador que ofensivamente é nulo. Ele não consegue apoiar. Eu entendo que a fase do PH não é boa, do Puma muito menos também, mas não era jogo pro Rojas, porque ali é um setor que você não vai esperar nada ofensivamente. E não era um jogo E que o o Vasco, Vasco. Pode e o falar, pode Vasco falar. tinha que ganhar, né? O Isso Vasco que tinha eu, que ganhar. isso que eu ia falar agora. O Vasco não podia se dar o luxo de ter um jogador Uhum. tão, tão ineficaz ofensivamente. E daí no meio-campo, eu entendi ele querer povoar esse meio-campo que realmente estava precisando na partida de ida. Só que a gente não era a solução para Praxedes, porque você tinha Medel, Galdames e Praxedes no meio campo. É um meio campo muito lento. Ele Muito está lento. procurando, ele tá procurando um substituto para o Paulinho e ele não achou. O elenco do Vasco Sim, não tem. Esse cara seria, se tivesse ficado, guardadas as devidas proporções, o Marlon Gomes. Mas sim. também foi embora. O Vasco perdeu três jogadores importantes no meio. E o Vasco não conseguiu substituir nenhum dos três. E eu, agora pensando de uma forma e ouvindo o que você falou, e aí eu vou te devolver com uma pergunta. É, será que a entrada do Rojas e o Ramon Dias já sabe o que esperar do Rojas? Será que não mostra a falta de confiança que ele tem no meio? Ou seja, ele abriu mão de um lateral para colocar mais um zagueiro, porque na prática é isso que o Rojas é. Ele abriu mão para colocar três lá atrás, três zagueiros lá atrás, sem necessariamente configurar esses três zagueiros lá atrás, para tentar dar um pouco de segurança ofensiva ou maior segurança ofensiva para o time e ao mesmo tempo povoando o meio de campo? Bom, só para você falar também dessa carência do Vasco no meio campo, hoje foi noticiado, eu não me lembro por quem, acredito que pelo Lucas Pedrosa, mas eu posso estar errado, que o Vasco estaria estudando a devolução, né? No caso, o retorno do volante Barros, que está emprestado para o Amazonas, ele retornaria ao Vasco, ele pertence ao Vasco, jogador da base que acabou se envolvendo em questões extra-campo. E é um jogador que poderia ajudar, né? Eu sei que você gosta muito, eu também. Acho que hoje o Vasco não tem nenhum volante, cabeça de área semelhante com ele no elenco. E só para completar minha questão do meio-campo, eu não entendi porque ele não usou o Sforza nesse jogo. Eu Eu entendo também que não. é, Uhum. a situação era difícil, talvez ele está ali novo no time, mas ele usou o Cleiton, que tinha chegado 24 horas no Rio e jogou contra o Nova Iguaçu a partida de ida. Para mim, o esforço era a solução óbvia. A princípio, era um pedido do Ramon também, o argentino. Eu entendo que a gente estava também com a ausência do Matheus Cocão, que foi expulso no jogo de ida, que também seria uma solução. Mas eu não entendi a não escalação do esforço, que entrou bem, deu pegada, deu ritmo no segundo tempo. E ele é um jogador com características semelhantes ao do Paulinho, não é a mesma coisa, mas é muito mais ágil, muito mais móvel, tem uma intensidade muito maior que os três que jogaram ontem no meio-campo. Bom, em Eu relação. acho que, rapidinho, só complementando o que você falou, e para poder também tocar no assunto Barros, dos jogadores que são do Vasco, embora o Barros esteja emprestado, ele é o mais parecido com o Paulinho. Sim, E outra, né? Agora tem o outro lado da moeda. Que bagunça que o Vasco está virando, né? Ou seja, não, um completo. jogador que há um mês atrás foi dispensado por questões, eh, por questões disciplinares,
ter o seu nome aventado. A gente não sabe, né, se isso é fato ou não, mas se ele teve o seu nome aventado para voltar, mostra que o Vasco provavelmente não vai buscar ninguém. Dois, mostra uma inconsistência no gerenciamento do elenco muito grande. Aliás, essa inconsistência, eu ainda quero acreditar que essa inconsistência em ficar procurando, é uma tentativa do Ramon Dias em encontrar jogadores que não virão de fora, porque a 777 não tem, me desculpe, a palavra é forte, mas não tem competência para organizar um, um elenco para uma temporada. Sim, bom, só para a gente não ficar com perguntas no ar, você falou ali antes na escalação do Rojas e a questão do confiança do Ramon Dias. Eu não acho que é questão de confiança ou não no elenco. O Ramon sabe das limitações do elenco do Vasco, apesar de ontem ele ter protegido bastante o time depois naquela coletiva, mas o Ramon é desse, né? Ele é um técnico, querendo ou não, mais das antigas, ele tem a juventude ali do Emiliano na comissão dele. Mas o Ramon tem as insistências dele, a gente sabe disso. A gente tem o Rojas esse ano, a gente teve o Praxedes, teve a renovação do Zé Gabriel, que na época eu não questionei, mas hoje parece que realmente não foi um acerto do Vasco. Todos esses pedidos do Ramon, ano passado teve o Sebastião Ferreira. Então são insistências mesmo, que eu não sei até que ponto é não confiança ou é realmente só como brincavam do Márcio Araújo com o Zé Ricardo no Flamengo, né? Então, eu acredito que seja mais esse ponto de realmente ele nessa insistência, E eu porque acho que eu vou ir um pouquinho mais além, cara. Eu não sei se é insistência. Quando ele pede para esses caras ficarem, eu acho que no fundo ele sabe que se eles forem embora, ou você vai demorar muito tempo para ter uma reposição, ou não vai ter. sim, Então porque ele já, eu acho, pô, o Ramon Dias pô, o cara é experiente pra caramba. Ele já sabe o que esperar da gestão do Vasco. E eu acho que ele já entendeu que ali ele tem que segurar quem ele puder segurar, porque você muito provavelmente não vai ter peças de reposição. sim. Então, eu acho que ele pediu para que esses caras todos ficassem por isso, por essa razão. Você Aham. pode ter até em algum momento da temporada passada eles ajudaram, em algum momento da temporada passada eles foram úteis, mas eu acho que além disso, o Ramon Dias falou assim: pô, eu vou ficar com esses caras porque ou é isso ou é nada. Sim. Bom, e como você falou, a questão da bagunça do Vasco hoje, eu vejo o Vasco como a 777, Lúcio Barbosa, o Ramon, construíram uma casa de palha pro Vasco, né, para esse início de temporada. Uhum, A casa estava bonitinha, estava aguentando, mas o primeiro sopro forte que a casa teve caiu. Porque é hoje verdade. a gente já Uhum, questiona completamente todo o sistema no meio-campo do Vasco. Óbvio, a gente teve fatalidades que fogem do futebol, que foi a lesão do Paulinho e a lesão do Jair. São duas uhum. lesões gravíssimas que aconteceram num intervalo de tempo, acho de 2 semanas. Então isso foge um pouco do planejamento, claro. Mas você tem que se planejar para coisas que estão fora do previsto, né? Mas teve um outro ponto que eles não se planejaram. Não houve planejamento algum. Eles venderam o Peck e venderam o Marlon e sabiam que precisariam Sim, de não, e peças de venderam reposição para os por dois. bons valores e não trouxeram ninguém. Então, E que seriam titulares no time hoje. sim, Seriam titulares. isso E, que eu ia e, e, chegar. uhum, Que o Vasco, a construção de elenco inteiro foi falha, porque hoje, sincero e honestamente, vamos supor que o Barros volte. Eu tenho certeza que terão vascaínos sondando o meio-campo Barros, Cocão e Sforza. E daí volta para sim. aquele desespero do ano passado, que a gente tinha Carabarral, que a gente começa a ver que a gente não tem solução. E aquele otimismo começa a ser fadado ao fracasso, porque o Vasco começa a acumular péssimas atuações, péssimos resultados. Então a gente já começa a ver essa vulnerabilidade no elenco, porque gosto do Matheus, o esforço do jogador de seleção pré-olímpica, Barros também, apesar de tudo, gosto, mas não pode ser o meio-campo num time que investiu mais de 100 milhões. Mais de Não pode. 200, né? Mais de 200 se você considerar as duas janelas, a do ano passado Sim, e essa. E e você teve 200 milhões em contratações e o Vasco parece uma biruta de aeroporto em dia de vento cruzado, ou seja, uma hora ela vai para um lado, outra hora vai para o outro, outra hora vai para o outro, e você não tem sequência. Ou seja,
a- a- foi o que eu falei agora há pouco. A partir do instante em que você vende Peck e Marlon, você precisa repor esses caras, e você precisa repor com jogadores que tenham as mesmas características. Eles vendem o Peck, que é um cara extremamente rápido, extremamente agudo. Tudo bem que tinha as tomadas de decisão ruins e não tinha lá a melhor finalização do mundo, mas foi um dos artilheiros do Vasco no ano passado, e trazem um jogador para a mesma posição que é incapaz de driblar para o lado direito dele, ele só dribla para o lado esquerdo. Desculpa, quando ele está do lado esquerdo, ele só dribla para dentro. Só dribla para dentro quando ele está do lado direito. Não, puxa, agora eu me confundi completamente. Mas o fato é que ele não vai à linha de fundo em hipótese alguma, não tem a mesma velocidade do Peck, não tem a mesma capacidade até de finalização que o Peck, Não tem nem ou, a ou, mesma velocidade, não tem não tem a mesma nenhuma velocidade, das valências do pack, não tem a raça, a disposição. ou seja, que scouting é esse? Não, o Watson foi uma contratação muito estranha, porque o Watson foi pro Nantes e um time Uhum, europeu, para aceitar vender por um valor menor do que comprou, que o Vasco comprou ele mais barato que o Nantes pagou. Cinco uhum. meses depois é porque tem alguma coisa errada. Abriu mão dele, Sim. né? E é como o Ramon falou na coletiva, que do meio para trás ele tá tranquilo. Porque, óbvio, a gente começou a construção de elenco ano passado, do meio da zaga para frente, esse ano também. Tanto que o Ramon fala, eu preciso de um 5, mas é como você falou, a janela agora é só para o mercado brasileiro. O Uhum, Vasco, não vai ter dinheiro para trazer grandes jogadores. O Vasco não vai chegar, não sei, é que não sairia, mas o Vasco não vai conseguir trazer um jogador do nível do Ranieri, por exemplo, que é um ótimo primeiro volante que o Corinthians trouxe. O Vasco não vai uhum. trazer ninguém desse calibre. O Vasco vai, se trouxer alguém, o que eu acho muito difícil, vai ser jogadores do Nova Iguaçu, do Atlético, do Volta Redonda. E aí a pergunta: qual é a diferença desse tipo de contratação para as contratações que a associação fazia? Exatamente, então por isso que eu acho que o Lúcio Barbosa, é desesperado porque o Ramon e o Emiliano cobram toda a coletiva a reforço, e ontem não foi Uhum, diferente, eles uhum, falam, melhor trazer de volta o Barros. E eu não exato. discordo. É uma Não, bagunça, é também uma acho. bagunça, mas não, eu não tenho como discordar disso. É. É uma bagunça e eu, sinceramente, o Ramon Dias errou no jogo de ontem? Lógico que errou. Ele tem um mega crédito com a gente. Um mega. O que ele fez ano passado foi um milagre. Esse crédito, porém, ele não é eterno. A gente conhece a torcida do Vasco, a gente sabe que é a nossa torcida, a torcida do Vasco, a gente vai até um ponto em função dos 20 anos de sofrimento, mais de 20 anos de sofrimento, a que a gente vem sendo submetido. Então, vai chegar um ponto em que o Ramon Dias vai perder esse crédito que ele tem com a torcida. Parte da torcida já É, começou a ficar impaciente ontem, né? já é natural, porque. E aí, de novo, eu volto a 777. Eles não têm ideia do que é um clube de futebol, e muito menos do que é o Vasco, e muito menos do que é uma torcida machucada como a do Vasco. É, ontem Eles não têm ideia, ontem o sabe? Nicolas Maia, que, sincero e honestamente, eu não sei qual que é a função dentro da 777, Ninguém estava no sabe. Ele deve ser o Maracanã. turista. Ele deve ser turista. Ele Então, deve estar só acumulando milhagem para viajar. e eu tenho convicção que pra ele nada estava errado. Porque ele estava ali depois do Exato. jogo conversando com o Lúcio Barbosa e o Matos. Lúcio Barbosa e Matos, apesar dos erros que estão cometendo, são profissionais bons. Eu acredito que eles erraram Eu muito. também acho. Uhum. Mas eles devem estar desesperados, porque deve ser muito difícil essa convivência com a 777. Para ele deve estar bom. E você realmente acha que os caras lá em Miami, Josh Wander, Johannes Spor, eles não devem saber que o Vasco estava jogando com o Nova Iguaçu ontem. Eu Eles devem. tenho convicção de que até este momento, nós estamos falando aqui segunda-feira, 6 horas da tarde, eu tenho convicção de que o tal do Josh Vander não sabe sequer que o Vasco jogou ontem. Com Enquanto certeza. isso, o Textor, com todos os defeitos que ele tem, acompanha os jogos do Botafogo. Eu não sei se você Porque, viu, depois da partida do Bragantino, agora, a classificação para Libertadores, o Textor não estava presente no estádio, mas ele ligou de vídeo para os jogadores uhum, no vestiário e pagou um bicho de um uhum. milhão. Quando que a E você, 777 ia e, fazer isso? E você acha que isso não surte efeito? E Claro. você acha que isso não passa para o jogador e para a torcida a sensação de que pô, tem alguém realmente tocando isso aqui e que se importa com isso aqui? Não, até Porque o não adianta. City.
que fez inúmeras campanhas para incluir o Bahia lá com o Manchester City, que é um dos maiores clubes do mundo, fazendo campanhas levando o Carlinhos Brown para tocar antes de um jogo do City, levando o City para fazer pré-temporada em Uhum, Manchester. Isso são as uhum. pequenas, são as pequenas atitudes que o dono da SAF faz, que faz o torcedor aumentar a popularidade lá em cima. E não acontece no Exato. Vasco. Exato. E no caso do City que você mencionou, eles têm um diretor de futebol com autonomia e o Guardiola com uma mega autonomia. No caso do Vasco, as pessoas que, olha, fora de brincadeira, o Matos errou na formação do elenco, gastou dinheiro de forma que não deveria, com Adson, etc e tal, mas eu não sei até que ponto o que aconteceu com o Matos e lá atrás com o Brax é realmente culpa deles. Porque eles apresentam 400 nomes para tal da SAF e a SAF só veta, só veta, só veta, só veta. E aí, de repente, surge um nome do nada que seguramente é a quinta, sexta, sétima opção do Matos, assim como não deviam, lá atrás, não deveriam ter sido as primeiras opções do Brax, algumas delas. E aí, o cara, ele se sente sem autonomia, ele se sente desprestigiado e ele se sente desmotivado. E eu acho que esse é o problema, tanto do Matos quanto do Lúcio Barbosa. Porque por mais que eles queiram fazer algumas coisas, eles não conseguem, porque o modelo de gestão da 77 é uma das coisas mais fora da realidade que eu já vi até hoje. Sim. Em termos de futebol, eu nunca vi nada parecido. Ou seja, você leva não sei quantas semanas para definir se vai contratar um jogador ou não. Tudo tem que passar por uma burocracia extrema, como se eles tivessem um zelo muito grande por cada centavo que estão gastando, e ao mesmo tempo não percebem que esse zelo excessivo, se é que é isso mesmo, essa burocracia excessiva, só está trazendo resultado ruim. Não é que só está trazendo resultado ruim. O time conseguiu escapar do rebaixamento, né? Eu acho que até isso a 777 fez, né? Ela gerou ela acabou por conta desse jeito de ser, trazendo um elenco tão ruim na temporada passada que a gente acha que o salvamento do rebaixamento é uma coisa maravilhosa que a 777 fez. Ah, Não, não sim. foi. Exato. É difícil falar, porque realmente a nossa realidade seria muito difícil hoje sem a SAF. O problema não é a SAF, o problema é a SAF que a gente escolheu. Exato. O problema Bom, não é a SAF, o e- problema é a 777. exato. Foi uma construção histórica que levou a isso. Eurico Miranda, Campelo, até, infelizmente, o próprio Roberto. E por O último, o Salgado, Salgado, né, cara? que acabou que levou a gente realmente para 777, mas se a gente for falar aqui de 777, a gente vai ficar mais 3 horas, porque realmente é muito complicado, como eu falo, é uma empresa muito fechada, então a gente de fora a gente não sabe qual que é a intenção deles, como eles operam esse futebol, como você falou, a gente não sabe se o Vasco tem próprio caixa, porque de tudo tem que pedir aprovação, aprovação Exato. financeira. Então, Uhum. nenhum time do futebol, que pelo menos o futebol competitivo que a gente conhece, não operam desse jeito. A Então, sensação que eu tenho é que o Vasco não tem o Vasco, o SAF, Lúcio Barbosa e Alexandre Matos, eles não têm autonomia alguma para nada. E você não consegue tocar um time de futebol se você não tem autonomia para nada. Você não sim, consegue, não é? é, Então, porque tudo eles têm que submeter a 777. E eu, sinceramente, vendo os resultados esportivos dos times da 777, todos eles, Hertha Berlim, Standard Liège, Genoa, vendo os resultados financeiros e a falta de engajamento das pessoas que compõem a 777 em relação ao futebol de uma forma geral, eu chego à conclusão que eles não têm ideia do que estão fazendo. sim, até o próprio Red Star lá, time da terceira divisão da França, odeiam os caras, que são também geridos pela 777. Mas como eu falei, se a gente fosse falar aqui de SAF de 777, a discussão ia longe. Mas é E que, sabe o que eu acho? É porque é o seguinte, os problemas que o Vasco tem hoje, eles não são mais os problemas de 2 anos atrás, quando a gente não tinha SAF. O nosso problema hoje, ele é um problema causado pela SAF. sim, O que a gente está vendo em campo é um reflexo de uma gestão lá de cima. Lá de cima, não estou falando de Lúcio Barbosa e Alexandre Matos. Lá de cima, que é muito, na melhor das hipóteses, descuidada. sim. Muito descuidada, assim, na melhor das hipóteses. É.
Bom, Então, e esse é o reflexo que a gente vê em campo. exatamente. Bom, é, infelizmente é um assunto que rende muito, mas a gente vai ter que continuar aqui falando Uhum. dessa fase preocupante do Vasco, que realmente ontem foi mais um vexame para conta do Vascaíno. Hoje eu estava andando na universidade, encontrei uma alma guerreira vascaína com a camisa do É. Vasco. E é uma pena, porque o torcedor tem muito orgulho do Vasco, tem uma paixão Mas assim. ele estava com a camisa do Vasco porque as outras estavam sujas, de certo. Ele não tinha nenhuma camisa limpa, a única era do Vasco. Porque, É, poxa, hoje é duro vestir a camisa do Vasco. Eu sei que a gente tem vontade, mas é duro. mas é uma torcida muito apaixonada, que vem sofrendo muito, todas essas questões. Como eu falei, é uma casa de palha que é muito facilmente construída e vai assim porque hoje a gente olha o Vasco como um franco favorito para o rebaixamento. Então, esse sentimento do Vascaíno é muito. Vai dos extremos muito rápido, é uma paixão muito grande. Poxa, ontem os vascaínos compraram a briga do Maracanã, colocaram mais de 60 mil pessoas e tiveram que ver aquele horror em campo. Então, é um vexame, é um grandíssimo vexame para a história do Vasco. Mas eu queria ouvir de você, com certeza acompanha Vasco muito mais tempo que eu. É, eu vi muita gente falando que foi um dos maiores, top 5 ali, vexames da história do Vasco. Eu queria escutar de você o que você acha em relação a isso. Não, eu não colocaria dessa forma, não. Primeiro por aquilo que o Campeonato Carioca representa, né? Hoje o Campeonato Carioca não é sombra do que foi há 30, 40 anos atrás. Se fosse uma situação dessa há 30, 40 anos atrás, aí sim, você poderia dizer que foi um vexame daqueles assim, que jamais vão ser esquecidos. Essa é mais uma daquelas derrotas que doem, mas que, infelizmente, nesses últimos 24 anos do Vasco, vem acontecendo com frequência. Todo Uhum, ano a gente tem uma derrota dessa que você fala assim, porra, mas caramba, como é que me perde esse jogo? Não é? Ano passado foi para o ABC, não é? No ano anterior, você estava em campo comigo, aquela coisa pavorosa contra o Vila Nova, ainda quando a sim, gente ainda estava na Série B. O Vasco tem, por ano, pelo menos umas duas, três ou quatro derrotas em que a gente fica com vergonha do time. sim. E essa é mais uma delas. Eu não Uhum, coloco como uma das maiores de todos os tempos, porque ela seria uma derrota muito grande se o Vasco tivesse com. Seria uma derrota vexatória para o Flamengo. O Flamengo seria, né? É como será, se Deus quiser, na final. É, mas para o Vasco, infelizmente, é mais uma de muitas. Eu sim. acho que quando a gente fala, né, algumas pessoas falam, uma das maiores derrotas, não sei o quê. Acho que nessa hora, quando você fala assim, você está falando muito com o coração, né? Com o coração Uhum. machucado, com o coração doído de vascaíno. Eu É, concordo que é um grande vexame. Mas como você falou, hoje o peso do estadual, essas eliminações acontecem. Ontem o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino. Acredito uhum, que é um vexame maior que a gente jogou 3 vezes com os caras na temporada. Acredito que vai ser aquele jogo marcado, porque querendo ou não, foi inédito para o Nova Iguaçu. Vai ser algo parecido, semelhante. Acho que aquele vexame foi bem maior. A eliminação para o Vasco, para o Baraunas, 3-0 do São Januário, foi bem maior. isso. Mas acho que vai ficar Uhum, marcado tal como. Mas um dos grandes vexames, eu tenho que lembrar que o Vasco jogou 5 Série Bs, ficou em uma exato. Série B, então a gente Uhum, fala que é um top vexame, infelizmente o Vasco não, colecionou mais desses. Bom, exatamente. falando também ontem, ultimamente, do jogo. Bom, o Vasco agora, o primeiro episódio que a gente gravou aqui no Na Súmula, Cast do Almirante, a gente falou que o Vasco não tinha questões alarmantes, bandeiras vermelhas. Hoje a gente consegue listar várias. Mas eu queria que você falasse brevemente de quem que é a culpa. Eu vou começar aqui. Bom, se a gente fosse listar, óbvio, a culpa seria do Matos, do Lúcio Barbosa, é, olhando da larga escala, assim, da 777. Mas se fosse para ocupar nos dois confrontos, a gente deve muito, como você falou, mas não tem dívida eterna. Para mim, a culpa foi do Ramon Dias nesses dois confrontos. No primeiro, o Vasco não jogou nada, e no segundo, ele tentou mexer e piorou, que já estava ruim. Então, infelizmente, essa eliminação tem que colocar na conta do Dom Ramon. Eu também coloco. E, e quando a gente está falando de bandeira vermelha, a gente também está falando do desempenho de alguns atletas que
um desempenho que a, a, ele não é só um desempenho preocupante. No caso de alguns deles, é um desempenho que já, na minha opinião, já é incompatível com a permanência deles no Vasco, embora eu saiba que eles vão ficar porque é o elenco que a gente tem e é com isso que a gente vai ter que ir, pelo menos, para quase o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Uhum. Mas para Praxedes e Medel, Medel, eu falo com dor no coração, cara, porque ele é um baita líder em campo. Mas para Praxedes e Medel, eles não têm condição. Medel, porque ele não tem mais condição física de jogar em altíssimo nível. E a primeira divisão do Brasil, ela é jogada em altíssimo nível. E o Medel não tem mais condição de fazer isso. A não ser que você proteja o Medel e deixe ele lá atrás como um líbero, com zagueiros e cabeças de área, fazendo o primeiro combate e ele ficando só na sobra. Mas aí, poxa, você ocupar um espaço do time só por conta disso não faz sentido. Então E é. noticiado ontem pela Atenção Vascaínos que o Vasco já estuda a renovação de contrato do Medel. Pois é, eu sinceramente eu não entendo isso. E então acho que esses dois jogadores, o Praxedes, poxa, nada contra a pessoa Praxedes, nada contra o jogador, tomara que ele tenha muito sucesso, mas não dá, mas não dá. E no caso, eu incluiria talvez o Zé Gabriel nessa lista, mas eu não posso incluir porque ele é o único volantão número o número 5 que o Vasco tem. Eu não posso me dar o luxo hoje, com esse elenco, de dispensar o Zé Gabriel. Eu não Sim. posso. E lá na frente, eu não sei. Eu sendo, estivesse no lugar do Ramon, eu aproveitaria esse mês para tentar desenvolver, se é que é possível, Adson, David, né, o rapaz que chegou, o Clayton, trazer o Eric de volta e falar, Eric, cara, a gente precisa de você. E ver o que pode ser feito tecnicamente com esses caras para que eles deem uma resposta, Sim. porque eles são os nossos atacantes. Realmente a questão de elenco vai ter que ser solucionada de maneira caseira, né? O Vasco deve ter, também noticiado ontem pela Atenção Vascaínos, deve ter alguns amistosos nesse meio tempo, vai ficar um mês sem jogar. Bom, mas Uhum, vamos para as notas ontem do jogo, né? Vamos fazer rapidinho também, porque eu acredito que ninguém é, foi bem ontem. é. Começando pelo goleiro Léo Jardim, goleiro de seleção brasileira, Léo Jardim. Qual que é a sua Ah, nota? cara, não tinha o que fazer. 6. Mas ele não tinha o que fazer em campo ontem. A Eu única acredito bola que que foi perigosa mesmo entrou, mas não foi culpa dele, sim, né? exato, né? Não teve culpa. Teve uma saída meio ruim ali do gol, mas enfim, não foi de todos foi o menos culpado e também não teve culpa alguma. Nota 6. O lateral Robert Rojas, eu vou dar nota 2 pro Rojas, partida horrorosa. E é a sua nota. Ele, ofensivamente, ele não fez, se enrolou muito na frente. E defensivamente acabou não agregando tanto assim, né? Então vou nota 4, média 3. Bom, pro zagueiro João Vitor, eu A vou. gente podia fazer um combo logo, João Vitor e Léo, porque para mim os dois tiveram a mesma nota. Eu concordo. Assim, cometeram falhas, mas não foram muito mal. Eu vou dar nota 4 para eles. Cara, eles são, na minha opinião, o que o Vasco tem de melhor hoje. É a dupla de zaga e o goleiro. Não, é uma dupla de zaga bem boa, mas Eu pra mim nota. esqueci, naturalmente do Payet e do Verratti, mas é, E o e eu vou Piton, de né? eu vou de 5 e Piton, e eu vou É, de 5 sim, para mas a zaga. é um miolo de zaga bem sólido, bem sólido. Eu acho. Aham. Bom, Piton, mais uma partida abaixo. Apesar dos gols, eu vinha criticando as atuações do Lucas Piton, mas ontem também, mais uma vez, foi abaixo, não conseguiu Eu acho que cruzar. ele não está dormindo, cara. É filho pequeno em casa, eu sei bem como é que é isso. Então, você me fez sofrer bastante, carinho. Dormi pouco por sua causa. É, Então, eu vou com uma nota 3,5 para ele. Eu não gostei da partida do olha, Piton. eu também, cara. Eu também. Vou por aí. Eu não achei que ele ofensivamente ele agregou pouco e nota 3,5 tá bom. Bom, e vamos para o meio-campo que corre tanto quanto a gente. Vamos Exato. começar pelo cabeça de área, Gary Medel. Bom, Ah, Medel, cara, nota é, 2. como você falou, eu sigo com a nota, é uma pena, Uhum. mas o Ramon vai ter que fazer alguma coisa aí com o nosso Pitbull.
Pablo Galdames, que talvez tenha sido uma ilusão do torcedor vascaíno, não sei ainda, não posso afirmar. Cara, olha, fora de brincadeira, ele foi um fantasma em campo ontem. Não, pra Eu, eu- mim, tirando, ele foi tão mal quanto o Praxedes pra mim ontem, de Uhum, verdade. eu também acho. A gente pode dar uma nota combo também. É, eu vou de Né? um pros dois. Um Pra não dar porque zero. foram, porque foram escalados. Exato, Ponto. É só por isso. só por causa disso. Um. Uhum. Vamos pro nosso fiapo Só, da ponta só direita. fazendo uma distinção rápida, Praxedes, Galdames não fez nada. Praxedes fez menos do que nada, mas mesmo assim os dois ficam com a mesma nota. Sim. Vamos pro nosso fiapo da ponta direita, que tem bola, mas tem É, muito a não, evoluir, muito a evoluir. Não é um jogador de 5 milhões uhum, de euros nunca, de jeito nenhum. De jeito mas nenhum. se trabalhado, vamos ver, né? Eu vou dar É, nota 2 para ele. tá bom Irritante, demais. irritante o que ele Exatamente. fez ontem no jogo. Os laterais do Nova Iguaçu, os zagueiros conseguiram ler com 20 minutos de jogo o que o Adson fazia. Uhum, uhum. Nota 2. Bom, vamos pro nosso camisa 10, Payet. Muito apagado ontem, né? Muito apagado. Eu não sei se ele já tá entrando naquela de, poxa, que saco. Sabe, eu não sei, cara. Sim. Puxa, hoje tem jogo. Meu Deus do céu, lá vou Eu eu acho jogar com aqueles caras. o que segura ele no Vasco é a torcida, porque de novo, depois do jogo, ele foi Exato. lá, deu a volta inteira no Sozinho, Maracanã, cara. Eu não sozinho. entendo isso, cara. Eu não entendo isso. Não É, por ele, mas falta os jogadores do Vasco um pouco mais de paê nesse sentido. falta. E também é uma crítica que a gente não conseguiu falar durante o jogo, durante aqui o nosso pós-jogo. A ausência de atletas da base do Vasco, né? Ontem foi, depois de não sei quanto tempo o Vasco não tinha nenhum jogador da base do Exato. Vasco. Bom, e Exatamente. daí falta um pouco dessa paixão, dessa vivência com a torcida que só o francês Dimitri Payet tem, né? Uhum, exatamente. Vamos pro nosso pirata, Verratti, que a minha nota foi 4. Você concorda? Concordo, concordo. Eu acho que o Verratti, ele tenta, pelo menos. É Ontem um muito pouco menos do sozinho, que o né? normal, mas ele tenta, exatamente. Muito isolado, muito isolado. É, vamos para os jogadores E que eu acho que a gente não deu a nota do Payet, o Payet, verdade, né? A gente né? falou do afeto dele com a torcida do Vasco, mas o Payet eu vou de nota 5. Eu também. Eu vou de nota 5. Primeiro, por conta do. Não só pelo profissional, ele parece ser muito profissional. Pelo menos nessa temporada ele está parecendo ser muito profissional e muito ligado à torcida do Vasco. E ontem ele tentou, mas, cara. Agora tem outra coisa também, viu? É, que timinho bem montado do Nova Iguaçu, viu? Sim, não, Poxa, o não tem Carlos nenhum grande Vitor, destaque individual, com exceção do garoto lá que é filho do Iranildo, né? o Iago, que é do Mas é um Fluminense, time inclusive. muito bem montado o Eu acho time, que joga tem direitinho. destaques individuais interessantes, mas o conjunto como um todo é legal. O Carlos Vitor montou muito bem a equipe, porque ontem, é duro dizer isso, mas o que o Flamengo fez com o Fluminense, jogo da volta, que foi só esperar, sabia que o Flu não ia fazer nada, Uhum, e quando conseguisse dar o bote letal, acabou que o Flamengo não teve essa oportunidade, teve um gol impedido. O Nova Iguaçu fez o mesmo. O Nova Iguaçu deixou o exato. Vasco jogar. Eles sabiam que o Uhum, Vasco não ia fazer nada, não fez nada. E quando teve uhum. oportunidade, matou o jogo, ficou tranquilo. Então, é uma equipe legal. Acho que é uma pena que não vai conseguir dar muito jogo com o Flamengo. Ah, mas Mas, tomara que dê. Tomara tomara. que dê. Tomara, né? Mas vamos para os jogadores que entraram no decorrer da partida, começando pelo lateral direito, Paulo Vitor, que foi amarelado, inclusive. Que partida horrorosa do PH, né? É, É duro a gente criticar o Rojas quando tem essa fase do PH e essa fase do Puma no banco. Eu vou com uma nota 2 para ele. Entrou e não fez nada, não, nem aquela agilidade, aquela rapidez que a gente viu dele, ele conseguiu demonstrar no jogo. é, cara, a gente precisaria descobrir o que aconteceu depois do minuto, sei lá, 25, 30 do jogo contra o Água Santa. Alguma coisa aconteceu, porque não é possível. O time virou abóbora. O time virou Não, abóbora e o depois Vasco disso. tava jogando bola antes, né? Não era só contra o Água Santa, era Exato. nos outros jogos. E Aham. depois daquele 20º, ali no 30º minuto daquele jogo, o Vasco tava jogando muita bola. É. O time desapareceu, os jogadores que estavam bem pararam de jogar bem. Então, Uhum. realmente, não sei o que aconteceu E ali. esse é um exemplo, o que você estava falando. Agora, o Paulo Henrique é um exemplo Sim, claro.
Ele É, tinha, poxa, aquelas bolas que ele esticava na lateral para poder pegar na frente e cruzar, todas que ele tentou ontem, ele errou. sim, é complicado. Nem os maiores especialistas conseguem dizer o que aconteceu com o Vasco. Mas entrou também, junto com o Paulo Henrique, o camisa 7, o David, DVD. É, É complicado, né? Mas eu gosto dele. Por incrível que pareça, no meu time ideal do Vasco, ele é titular, sim, apesar de todas as eu também acho. limitações. É. Entrou e, coitado, no meio de uma bagunça, nem ajudou, nem piorou. Nota 4. Acho que todos os caras que entraram ontem, você tem que dar um desconto, porque eles entraram com um time já derrotado. Sim. Ali foi o espírito, coitado, mas foi o espírito Barbieri presente em campo. Ontem Uhum. o time estava derrotado. E, e o Vasco podia ter ficado jogando, podia estar jogando até agora, não ia ter feito nenhum gol. Não teríamos, mas com Então, certeza teria sofrido mais. exato, exatamente. Então a turma que entrou, coitada, a turma que entrou, ela pagou um preço muito alto, porque pegou um time já abatido, um time já sem saber o que fazer em campo para ser mais efetivo, completamente dominado pelo Nova Iguaçu. Como você bem falou, o Nova Iguaçu cozinhou o jogo e teve mérito para isso. E olha, mais importante, chega na final com mérito. Ele chega na final não é porque o Vasco foi ruim, Fluminense foi ruim, Botafogo foi ruim, não, porque ele foi melhor, é Não, diferente. no Ele foi Campeonato melhor do que os Carioca, outros. no Uhum, Campeonato Carioca ele foi superior aos três que você citou. exato, foi Inclusive, melhor. Ele passou foi melhor. com Uhum, mérito, mostrando superioridade para cima do Vasco. Bom, exatamente. Cara, com o Vasco, ele disputou playoffs contra o Vasco, ele jogou 3 partidas, nas 3 ele foi melhor, ponto. sim. Qual que é a sua nota para o DVD? Ah, cara, sei lá, 3. Não tem como ser mais do que isso. Média 3,5. Bom, o Rui Forza, que eu acho que apesar desse espírito que os jogadores entraram, tem que dar uns pontos. O Forza tentou mudar o time. Eu sinto um espírito de vencedor muito grande, uma personalidade muito grande nesse jogador, que devia ter sido titular ontem. Acredito que vai ser titular e uma peça fundamental para o restante da temporada. Uma nota 6. É um dos poucos que se salvaram de ontem, na minha opinião. Cara, já trazendo de volta a bandeira vermelha, mas eu vou ser breve na bandeira vermelha, porque chega de bandeira vermelha, Uhum. mas Sforza, ah, e mais alguns jogadores, a gente não poderá contar com esses caras em algumas rodadas provavelmente em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque eles estarão servindo alguma seleção. O Sforza, seleção olímpica da Argentina, Ou a principal outros, mesmo, né? ou a principal, alguns caras aí de repente em Copa América. E eu estou muito curioso para ver como é que a nossa estimada 777 vai se movimentar de forma antecipada, já sabendo que isso pode acontecer, para se preparar para esse. O que é bom, por um lado, já que ela é uma empresa, ela gosta de valorização dos seus ativos, a convocação desses jogadores representa uma valorização dos ativos, mas eu estou muito curioso para ver como é que ela se programará para isso que pode acontecer já a partir de junho desse ano. Mas o Esforza, cara, ele tem uma característica, cara, que eu acho muito legal. Ele joga com a cabeça em pé. Eu acho isso Uhum. muito legal. Ele joga olhando o jogo. Isso é muito legal. Sim. Eu já falei para você em uma ocasião, ele lembra, guardadas as devidas proporções, um outro cabeça de área argentino que eu achava muito bom, que era o Fernando Redondo. Então, ele me parece ainda um pouco não ativo no combate. Eu acho que, por exemplo, nesse aspecto, canhoto como ele e jogando na mesma posição, o Matheus é mais combativo, é bem mais combativo do que ele. Mas ele tem 21 anos, isso ele pode aprender, ele pode se desenvolver ainda nesse sentido. Mas ontem eu não achei que ele, sabe, ele tenha se sobressaído, não. Eu acho que ele fica junto com o resto ali, com todo mundo ali com uma nota 4.
Bom, tivemos o Cleiton e o Zé Gabriel, que jogaram 10 minutos. É. Eu não, nem vamos dar nota, como você falou, o O Zé time já Gabriel, tá. ele só se notabilizou pela vontade de querer brigar com alguém, né? Ele estava doido para Exatamente. brigar Ele com tava alguém. louco pra É, brigar com alguém e o Zé Gabriel ficou é. marcado por uns lances. Ele só errou passe no jogo. Minha sensação é que apesar desses 10 minutos, ele só errou passe. Ele entrou Mas muito nervoso. Eu acho que ele entrou entrou. muito pilhado no sentido de. Sabe aquela coisa da revolta do derrotado? Acho que ele estava com a revolta do derrotado. Sim, Ele entrou em campo já perdendo, com de 6 a certeza. 0. E ele Sim. estava querendo vingança. Ele não estava É. querendo ganhar o jogo. Bom, mas tracinho pros dois que entraram. Uhum, Zé Gabriel tem todas as dificuldades, como a gente fala, né? E o Cleiton pode ser útil mais pra frente também, mostrou ser um jogador ok, do pouco que a gente viu dele. E uhum. vamos agora pro técnico Ramon Dias, que é complicado, né? Ele dá aquela entrevista que lembra o Joel Santana depois do jogo, vamos pra final, batendo na mesa, aqueles treinadores das antigas, né? E complicado, ele não foi bem nesses dois jogos, mas continuo com a confiança no Ramon. Acredito que tem muitas equações que envolvem além do Ramon nesse fracasso do Vasco. Mas querendo ou não, ele teve uma parcela de culpa nessa eliminação. Então, no jogo de ontem, eu vou dar um pra ele. Só pra não dar zero, porque salvou a gente do rebaixamento. Exatamente. Mas o Ramon, ontem ele foi uma espécie de Midas ao contrário, né? Tudo que ele tentou fazer deu errado. Então mas ele tentou, né? Pelo menos. Daí o um, a nota que ele merece, que está bem dada. Mas, para mim, essa mescla da experiência do Ramon com a jovialidade, né, e o vigor do Emiliano, isso é uma coisa que dá certo. Mas, mas ontem ele está procurando. Eu tenho a sensação de que ele está procurando uma alternativa com os jogadores que tem. E ontem ele foi tentar proteger os jogadores. E eu acho Sim. que na semana passada ele já tinha feito isso. Ele foi tentar dar Uhum. Até aquela porque injeção de ânimo nos nem caras, foi, nem mas foi o não Emiliano funcionou. que estava acostumado, que estava É. dando as coletivas esse ano, né? Bom, mas ele vai ter um mês aí quase sem competições, sem jogos oficiais para disputar. Vai ter uma data FIFA no meio, que o Vasco eu acho que não vai, só vai ceder o goleiro lá o Jardim. Não, acho É, que o Rojas também, né? Ah, O Rojas e o Esforza. O Esforza foi sim, pro para pré-olímpico, né? sub-23. É. Não que o Rojas vai fazer muita falta, mas o Léo É. Jardim e os Forza um treinamento para possíveis. Fariam se o Vasco fosse disputar alguma coisa agora, mas não vai. Não. Então, Então o técnico Ramon Dias, seu auxiliar Emiliano Dias, vão ter tempo para pensar nisso, torcer para que a gente melhore. torcer, cara, torcer para que eles encontrem uma saída. Com esse elenco é complicado, o elenco é muito curto. Sim, O elenco é muito curto. com certeza. E, bom, vamos ter mais conteúdos, achar pautas para falar sobre essa inatividade do Vasco nesse um mês, né? Podem ter certeza que vocês vão ver mais aqui na SumulaCast, falando da janela, a gente vai fazer retrospectivas, falar do que a gente espera do resto do ano. Cara, vou te dar aqui, nesse momento, uma sugestão. Pega uma pauta aí um dia e fala da torcida do Vasco, porque essa merece, viu, cara? Sim, com Essa merece, certeza. essa merece, essa merece. Pô, o Vasco, eu estava vendo outro dia, eu acho que foi você que me passou essa matéria. O Vasco tem dois dos maiores públicos desse ano no Brasil, três com o de ontem. É, o Vasco, nas últimas não sei quantas partidas, não sei se 20 partidas ou 10 partidas dele no Maracanã, em todas elas não, mas ele colocou uma média superior a 50 mil pessoas nas últimas 10 partidas no Maracanã, coisa que aqueles que se sentem donos da casa não o fizeram. É, é, e a torcida, ela entra jogo, sai jogo, entra jogo, sai jogo, com vergonha ou sem vergonha, né, fazendo boas partidas, ou que é infelizmente mais comum, fazendo partidas que deixam a gente bastante machucado. A torcida dá um show atrás do outro. Sim, é Então, complicada a paixão do Vascaíno. Como eu falei no começo do episódio, eu encontrei hoje aquele corajoso Vascaíno na minha faculdade com a camisa. É uma paixão tóxica, né? Mas é uma das torcidas, é a torcida mais leal do futebol brasileiro, se não a mais do futebol global, na minha opinião. é verdade. E é Uhum. uma pena que passe por isso.
Mas, enfim, a É seca aquele do Vasco. chavão. É aquele chavão que dizem, né? O Vasco não merece a torcida que tem, Exatamente. não Bom, é? mas infelizmente a seca do Vasco continua. São 8 anos sem título carioca, são 5 anos longe da final do Carioca e vamos para mais um ano aí para agregar nessa ruim estatística para os maltinos. Cara, é aquela Agradeço, coisa, rapidinho, só para a gente fechar aqui, cara, de novo, é mais um ano cuja nossa perspectiva é brigar para não cair. Tomara que isso não aconteça. sim, Tomara que a bom, gente não caia, tomara que a gente não tenha que ficar brigando para não cair até a última rodada. sim. Bom, agradeço demais aí por falar, você ter topado o convite mais uma vez, para falar sobre esse sombrio jogo Vasco Nova Iguaçu, né? Que nenhum vascaíno quer falar, mas a gente precisa aqui no nosso papel no podcast comentar. Bom, agradecer e saber que você, obviamente, você sempre está convidado aqui para participar. Obrigado, rapaz. Um abração aí para todo mundo que acompanhou. Bom, agradeço para você, vascaíno, não vascaíno, que quer ouvir a nossa desgraça. Para você que já tá com aqueles chatos de plantão que já estão aqui falando que o episódio que caiu é logo o episódio do Vasco, né, que caiu. Então já vou poupar vocês dessa piada. E agradecer a todos os ouvintes. Compartilhe esse podcast, dê o like, é importante para o nosso crescimento aqui do podcast. Siga a gente no nosso SumulaCast no Instagram. Qualquer dica, crítica que você tenha, mande na nossa DM, mande no nosso Gmail, que é contato.nasumulacast@gmail.com. Fique antenado que vamos lançar mais episódios. Fiquem ligados aí nos nossos canais. Valeu, rapaziada. Até a próxima.